Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou responder a pergunta de um rapaz que está enfrentando dificuldades para visitar o seu filho recém-nascido, o seu filho bebê. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por um rapaz chamado Rodrigo. O Rodrigo diz assim: eu tenho uma filha recém-nascida e a mãe quer me impor muitas situações. Recentemente, eu querendo agir como pai, fui trocar a fralda da criança e a mãe teve um surto, me empurrando, dizendo que homem não podia fazer isso e que ia regulamentar minha visita na justiça, além de fazer insinuações de casos de pais que cometem abusos. Eu sou o pai da criança. Quero saber o que pode ser feito em relação a esse tipo de limitação imposta. Ótima pergunta, viu, Rodrigo? Ótima questão. E você não é o único. Muitos homens enfrentam dificuldade para acompanhar filhos recém-nascidos, né? Então a pessoa, obviamente, não está junto da mãe, teve um filho, reconheceu esse filho ao nascimento, coisa que eu não recomendo, tá, Rodrigo? Sempre recomendo que o homem primeiro faça o exame de DNA, mas essa não é a questão nesse vídeo. Então, como eu disse, você não é o único, isso acontece muito. E o primeiro conselho que eu te daria neste caso, Rodrigo, é aquele mais óbvio. Tenha paciência, né? Busque o diálogo. A mulher, e isso é uma coisa estudada pela medicina amplamente, a mulher sofre muito e tem ali um período de adaptação logo após o nascimento da criança, né? Tem mães que inclusive têm problemas psicológicos graves, é o chamado estado puerperal. Então é um período logo após o nascimento da criança em que a mulher fica muito instável. E é óbvio que se ela ainda tem um filho sem ter um marido, né? Um filho que não seja do seu companheiro, isso cria uma situação de muito mais estresse para a mulher. Então, logo de início, eu tenho que dizer para você aquilo que é o óbvio. Você precisa ter paciência. Você tem que buscar o diálogo. Você tem que mostrar compreensão. Não adianta você partir para o enfrentamento. Se você de cara parte para o enfrentamento sem antes esgotar todas as possibilidades de diálogo com a mulher, você pode aí estar criando dificuldades para o resto da sua vida, né? Você começa muito mal o relacionamento com a mãe. Você já cria de cara uma inimizade com ela. E se você quer estar presente na vida do seu filho, obviamente que isso não é um bom começo. É muito ruim, eu acho que você sabe disso, que você e a mãe da criança já não estejam se desentendendo. Isso, obviamente, que pode até não ser culpa sua. Como eu disse, esse é um momento muito especial para a mulher, um momento em que eu acho que nós homens nunca seremos realmente capazes de entender. Então, assim, existem, como eu já falei, casos de alterações que levam até o suicídio da mulher nesse período. Então é importante que eu estou aqui repetindo isso, te declarando isso, que eu espero até que você já saiba, para você entender que partir para a briga é a última opção. Então é necessário mesmo nesse momento que você mostre paciência, que você mostre compreensão, que você deixe um certo espaço para essa mulher, que você procure apoiá-la, né? Então ela teve essa reação que você contou aqui. Se vire para ela e fala assim: olha, tá tudo bem, você está se sentindo bem, o que está acontecendo? Tem algo que eu posso fazer? De alguma forma eu posso ajudar? Sei que você, né, para a mulher, como eu disse, é um momento muito difícil, envolve muitas despesas, muitas obrigações, a vida dela muda, o corpo dela muda. Então, assim, você se vira para ela e diz: olha, o que eu posso fazer?
para tornar esse momento melhor para você, mais fácil para você. Então, assim, eu acho que é muito importante ter essa atitude e ter paciência. Não querer resolver tudo de pronto. Você contou aqui uma situação em que ela acabou sendo rude, acabou mostrando uma certa impaciência com você, mas é um evento. E nesse momento tão particular, como eu disse dela. Então, eu acho que você precisa, e esse seria o meu conselho, se nós estivéssemos ali conversando no escritório, ali, olho no olho, tenha paciência, espere um pouco, busque o diálogo, tente compreender, tente ajudá-la, criar uma relação ali de segurança, de confiança com ela, para que ela entenda que, não obstante vocês não estejam juntos, você quer, em relação à criação desse filho, ser parceiro, tá ali para orientá-la, apoiá-la, e é necessário que você dê tempo para que ela confie em você, né? Para que ela deixe você trocar a criança, que ela deixe, não obstante a tenra idade, que ela confie em você a ponto de deixar a criança com você para ela poder descansar, para ela poder dormir, né? Nas primeiras noites, nas primeiras semanas, a mulher não consegue dormir, porque o bebê quer mamar toda hora, o bebê chora, o bebê tem cólica. Para você que é pai é muito mais simples, né? Você aparece aí em algum dia, em algum horário, e você quer curtir aquele momento com o seu filho, mas ela está exausta, ela está cansada. Você não sabe há quantas noites ela não dorme direito. Você não está ali à noite para cuidar, para dividir com ela de madrugada, né? Eu tive 3 filhos no meu casamento e eu dividia com a minha esposa essas obrigações de madrugada, né? Chegava de noite, a minha esposa estava tão exausta, tão cansada, que é eu que levantava de noite. Não obstante eu trabalhasse o dia inteiro, eu chegava tarde da faculdade, mas de madrugada é eu que levantava para ir lá cuidar do bebê, para trocar fralda, para ver se estava tudo bem quando ele chorava. Então a minha esposa podia dormir por algumas horas. E, e se você não está junto, ela não tem isso. E ela então nesse momento está passando por um momento muito difícil e que cobra muito dela. Então tenha paciência. Não piore as coisas, né? Então assim, esse, claro, é a primeira orientação, o primeiro conselho que eu posso te dar. Agora, às vezes, né, nem toda a paciência do mundo, nem todo o diálogo do mundo resolve. Às vezes não tem jeito. Às vezes a mulher não gosta de você, não gosta da sua presença. Às vezes o relacionamento de vocês já é muito ruim e a sua presença ali ofende ela de alguma maneira, ou ela não consegue separar as mágoas que ela tem de você, dessa relação tão linda que é de pai e filho, né? Ela não consegue ficar acima disso e acaba usando esse seu interesse, né? Porque tem muitos homens que nem apareceriam, né? Vamos ser franco. Eu acho que até a maioria dos homens nem apareceria, não quer essa bronca. Então, assim, ao ver o seu interesse, ela usa esse seu interesse contra você, buscando ali uma vingança pueril, né? Uma vingança baixa que não tem sentido nesse momento, não é o melhor para ela, muito menos para o bebê. Então, sim, mas às vezes a mulher não consegue, né? Então, às vezes o diálogo acaba muito rápido e aí você não tem outra alternativa, né? Se realmente toda a paciência do mundo não ajuda, você tem que buscar os seus direitos na justiça. Então ela fala, né, que vai regulamentar o direito de visitas. Na verdade, é isso mesmo que você precisa fazer. A primeira opção que você tem é justamente buscar a justiça para regulamentar o direito de visitas. É óbvio que, em relação a uma criança recém-nascida, o juiz vai te garantir o direito de visita, fica tranquilo, mas vai ser naturalmente muito restritivo. Pela minha experiência, o juiz vai permitir que você compareça 1 ou 2 vezes por semana em horários pré-estabelecidos que não atrapalhe a mãe, que não atrapalhe o bebê, para que você passe lá com a criança 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vai depender muito do caso a caso, né? Cada criança tem uma história,
Às vezes, por exemplo, a mãe não está amamentando a criança porque houve algum problema, ou a criança tem uma doença, tem uma dificuldade, está sentindo, como eu disse, cada criança é um caso. Então eu não tenho esses detalhes do seu caso e esses detalhes precisam ser considerados. Vamos dizer que o seu filho ou a sua filha seja normal, uma criança normal que amamenta no peito da mãe a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, e o juiz vai considerar isso e vai impor à mãe a obrigação de deixar você visitar a criança. Normalmente na casa dela, né, bebê recém-nascido não pode sair de dentro de casa, ou não deveria, salvo para ir no médico. Então você vai ser recebido lá na sala, vão colocar o bebê no seu colo, e você vai ficar ali 1 hora com o seu filho, 1 vez, 2 vezes por semana, dependendo das circunstâncias, dependendo da sua vontade, dependendo da saúde da criança. Então assim, eu não vou mentir para você, de cara a justiça vai ser muito restritiva por motivos óbvios, né? O interesse principal da justiça é proteger a criança e evitar conflitos, salvo um acordo e muita boa vontade por parte da mulher, você vai ter que se contentar com aquilo que a justiça der. E isso não tem solução. Então, se ela dificulta a visita, se ela começa a criar dificuldades, a única saída que você tem mais uma, né? Tem mais uma que eu vou falar em seguida, mas a primeira, não a única, mas a primeira alternativa que você tem é justamente tomar a iniciativa, contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública e entrar com uma ação de regulamentação de guarda e visitas, né? Porque eu imagino que como a criança acabou de nascer, a guarda ainda não está regulamentada. Vai regulamentar a guarda e a visita de acordo com as circunstâncias. Mas o seu advogado já vai prever a melhora, né? Conforme a criança vai tendo mais meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, conforme a criança desmama, né? Esse é um momento muito importante, quando a criança vem a desmamar da mãe. Então, assim, conforme a criança vai crescendo, o direito de visita do pai vai aumentando. Passa de 1 hora, 2 horas por visita para 3 horas, 4 horas. Depois de alguns meses, com certeza o pai já vai poder levar essa criança consigo, né? Por algumas horas. Eu já vi casos, o pai pega no sábado, passa para levar para os pais dele, para, né, a família paterna conhecer também, pega a criança e o juiz vai prever tudo isso, né, de forma assim bem pensada, guardando bastante bom senso dentro das circunstâncias aí do caso, mas normalmente é isso que acontece. Depois de 6 meses, normalmente o pai já pode levar para passar algumas horas fora, mesmo que a criança amamente, porque daí a mãe pode já fornecer, né? Tira o leite materno, põe na mamadeira e dá para o pai. E o pai, por 2, 3 horas, fica com a criança e se precisar ele dá o leite materno mesmo. Então não precisa amamentar diretamente do seio. Então assim, vai aumentando, o acesso do pai vai aumentando conforme a criança vai crescendo, até que você possa, quando a criança chega perto de 1 ano, passa disso, você possa levá-la com você. E esse direito de visita é um direito inalienável do homem. A mulher não tem como impedir. O juiz vai, obviamente, que impor essa obrigação a ela sob pena de pagamento de multa. Então, ela poderá ser multada e multas altas, graves, caso ela não permita ou ela se recuse a permitir a visita de forma injustificada. Desculpe. Bem, além da regulamentação da guarda e da visita, o homem pode, óbvio, desde o começo, desde o nascimento da criança, tá? Perante a lei, o pai e a mãe têm os mesmos direitos, os mesmos direitos. A mulher, embora a criança nasça de dentro dela, embora ela amamente com o seu seio a criança, ela não tem legalmente, formalmente, nenhum centavo, nenhum direito a mais do que o homem em relação à criança. Nada, nenhum direitinho a mais. Os direitos são absolutamente iguais. Então, se de forma irracional, se de forma radical, a mãe desde o começo, tá, Rodrigo, agir contra os interesses da criança, se ela agir contra os interesses da criança, você pode brigar pela guarda da criança. Então você pode argumentar com o juiz que a atitude da mãe
coloca em risco o bem-estar da criança. E para o bem da criança, ela deveria ser tirada da mãe e entregue ao pai para que o pai cuide, se você se acha capaz para isso e se a situação é sim uma situação realmente radical. É óbvio que é muito difícil um juiz tirar uma criança, um recém-nascido, um bebê da mãe. É muito difícil, mas existe essa possibilidade. É importante até que as mulheres que estão aí me assistindo saibam disso, tá? É difícil, mas não é impossível. Se a mulher age de forma totalmente irracional, se a mulher às vezes está disposta a qualquer coisa para se vingar do pai e afastar o pai da criança, obviamente que a justiça, ao perceber isso, vai tomar as medidas que tiver que tomar, inclusive tirar a guarda da mãe e entregar para o pai, se esse for o caso. Tá bom? É uma situação complicada. Tenha paciência, Rodrigo. O mais importante, tenha paciência. Não tem solução. Se a coisa for para a justiça, como eu coloquei, o processo judicial é demorado, né? Você distribui uma ação dessa, demora no mínimo aí um mês para o juiz regulamentar, intimar a mãe, no mínimo um mês. Então, assim, não adianta correr, não adianta brigar, se cria uma animosidade logo de cara. Então, o melhor é buscar o diálogo, ter paciência. Isso é o melhor conselho, tá bom? E você que está me ouvindo, o que você pensa dessa situação? Qual o conselho que você dá para o Rodrigo? Qual o conselho que você dá para ele? Deixa aqui nos comentários o que você, pela sua experiência, eu falei como homem, como pai, como advogado. E você, que também já passou por isso, que conhece algum caso, qual é a sua experiência? Compartilhe aqui conosco, deixe um conselho aqui também para o Rodrigo de como ele deve agir. E claro, não posso deixar passar a oportunidade de pedir o seu apoio ao meu canal. Você ficou comigo até aqui, eu quero te pedir então para apoiar esse meu canal. Eu estou aqui sempre, toda semana, respondendo perguntas, compartilhando o meu conhecimento. Eu sou defensor público aposentado e essa é a maneira que eu encontrei para me manter em contato com as pessoas depois da minha aposentadoria. Então apoie o meu canal, se inscreva, é gratuito, não custa nada, é só um favor que você me faz. Se você gostou do vídeo, claro, deixe também o seu like que também me ajuda e compartilhe esse vídeo com algum parente, com algum amigo que está passando por uma situação parecida e que pode, né, se beneficiar do que eu compartilhei aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.